Você vai, pode gravar isso aí. Aí você vai chegar para mim, não para mim. Você vai pedir perdão para Deus, porque duvidou do poder de Deus. A grande jogada dos líderes religiosos, seja ele grande ou pequeno, famoso ou desconhecido, é sempre a mesma. Construir um local, um estabelecimento, uma empresa e dizer para você que aquilo ali é a Igreja de Cristo, o templo ou a casa de Deus, escondendo de você que os apóstolos e o próprio Cristo nunca se referiram à igreja como um lugar ou uma construção. Igreja é um grupo de pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo, independente se estão longe ou perto, independente de que parte do mundo estejam, reunidas ou não, essas pessoas que creem e vivem o mandamento do amor são a igreja, uma única igreja e que tem somente um único pastor. Eles escondem que o verdadeiro templo de Deus é você mesmo, e não aquele prédio. E falam também que aquela é a obra de Deus, a qual você tem que ajudar a sustentar. Usam versículos isolados fora do contexto, usam da mentira para que todo mês, toda semana, todos os dias, eles arranquem um pouco de dinheiro do povo, enriquecendo cada vez mais o falso templo de pedra, o qual o Criador não habita. Enquanto os verdadeiros templos, pessoas, irmãos nossos, que muitas vezes estão realmente precisando de um sustento, uma manutenção, passam necessidades e até mesmo morrem. E você, enganado por eles, sustenta o errado, esquecendo-se do que verdadeiramente é a obra de Deus. O tempo da mentira deles acabou. Igreja não é denominação religiosa. Templos são pessoas, e aquela não é a obra de Deus. Meu nome é Thiago Lima. Eu sou um remanescente dos ensinamentos de Cristo. Eu resolvi questionar, encarar esses lobos de frente e mostrar para você que existem palavras verdadeiras e que eles estão mentindo. Se é a sua primeira vez aqui neste canal, inscreva-se, pois como a contaminação feita por eles é muito grande, talvez com apenas um vídeo você não consiga entender todas as informações que eu tenho que passar a você. Seus bisavós foram enganados, seus avós e seus pais. E a cada geração que passa, a mentira deles se solidifica e as verdadeiras palavras de Cristo vão sendo esquecidas. No vídeo a seguir, você verá um pastor da denominação protestante Assembleia de Deus, tentando me levar para dentro do aprisco dele. E o pior, querendo me convencer a dar o dízimo em dinheiro. O que ele não esperava é que eu conhecesse o verdadeiro significado de dízimo e a verdadeira função que ele teve ao povo de Israel. Ele não esperava que eu tivesse feito a lição de casa. Mas sabe por quê? Se você obedece a Deus, Deus é contigo. Se você desobedecer, ele extermina com você. Deuteronômio 14:22. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da sua semente, que cada ano se recolher no campo. Então, alimentos. Todas as dízimas do campo, da semente, do fruto das árvores são do Senhor. Levítico 27:30. Tá aqui também, estou marcando mais que ela. Isso. E como os levitas não tinham herança na terra, eles não tinham como plantar e colher. As outras 11 tribos tiravam cada uma 10%, isso daria 110%. Então os levitas ficavam com mais do que as outras tribos. Então, esse a mais que ele tinha, dividiam com as viúvas, com os pobres, com os necessitados, com o pessoal que precisava também. Por quê? Para que ninguém ficasse sem, para que todos comecem. Você chegou da onde eu queria chegar. Isso. Porque a igreja aqui na terra, os 10% é para isso. Mas calma, eu não tô ainda não estou falando do pessoal de hoje, estou falando do povo de Israel naquela época. Dentre os filhos de Israel, os filhos de Levi receberam um sacerdócio, tem ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então, só poderiam tomar dízimo de quem saísse dos lombos de Abraão. A gente é brasileiro, ou o senhor tem alguma parte com alguma das tribos de Israel? Não. De acordo com a lei de Moisés. Mas quando Jesus morreu, acabou. Agora que nós vamos chegar agora que nós vamos chegar na parte que a gente fala. Para mim, o dízimo ele sempre foi para as 12 tribos de Israel. O dízimo nunca foi dinheiro, sempre foi alimentos. Naquela época não existia dinheiro. Eu te provo aqui que existia, porque antes daquilo, quer que eu te mostre? Nossa. Antes das 12 tribos, ele mostra que José foi vendido por 20 moedas de prata. Porque as moedas, mas não tinha preço. Não, 20 moedas de prata. Eu vou uma moeda de prata
você ganhar uma moeda de prata, você tinha que trabalhar quase um ano. Não, mas então existia o dinheiro. Existia o dinheiro, mas o dízimo que eles davam naquela época era de oferta só para ajudar a casa. Você vai, pode gravar isso aí. Aí você vai chegar para mim, não para mim. Você vai pedir perdão para Deus, porque duvidou do poder de Deus. O dízimo, para quem não sabe, era mandamento somente para Israel. O texto de Hebreus, no capítulo 7, versículo 5, nos confirma isso. E todo aquele que não aceita está indo contra as Escrituras e nega o sacrifício de Cristo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Perceba que o texto diz claramente que para se receber o dízimo, você precisa ser descendente da tribo de Levi, ou seja, você precisa ter o sangue de um dos filhos de Jacó, e que para se pagar o dízimo, tem que ter saído dos testículos de Abraão. Nós, brasileiros, não temos parte alguma com isso. O dízimo nunca foi dinheiro. Na divisão das terras entre as tribos de Israel, os levitas ficaram sem a parte de terra. Eles não podiam plantar e nem colher. Assim, ficaram responsáveis pela manutenção do tabernáculo. E as outras 11 tribos lhes davam 10% de sua colheita. Eles então somavam no final 110%. E assim dividiam com os pobres, as viúvas e os necessitados. Quando Cristo morreu, ele rasgou o véu de cima para baixo, fazendo com que se não fosse mais necessário sacerdotes homens aqui na terra, nem sacrifícios de animais, muito menos um templo de pedra e, consequentemente, os dízimos, fazendo com que essa prática acabasse até mesmo para os hebreus no Calvário. Então saiba que qualquer um que lhe cobrar dízimos é ladrão e salteador, saiba que é mentiroso e que nega o sacrifício do próprio Cristo. No próximo vídeo falaremos sobre as ofertas, prática que esses lobos em pele de cordeiro passaram a usar para arrecadar o dinheiro no momento em que viram que a prática dos dízimos estava sendo desmascarada. Então, caso você não seja inscrito no canal, aproveite e inscreva-se.